Olá, 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 senhores. Boa Índice, tarde, né? Aí começou aqui. Raíssa, Nada a ver. Vitinho, peraí. senhorita Edna tá aí, Ivana tá aí, Luciano tá cozinhando. Eu não. Aí, iPhone 4 também tá aparecendo aí na Mas câmera. o mais importante que eles A Paula, Ivana, Gabriel, todo mundo aí. Beleza, senhores. Vamos lá. Maria Clara estava em outra sala. Acontece. Fique tranquilos. Vamos lá, senhores. Ô, doutor Jairo! Estudando no ProOrdem! Olha! Põe a turma aqui, ó, fazer festa. Parabéns! É isso E aí, aí. que vão passar na segunda classe. Aí, quem que tá aí? A Kátia, Laura, Cássio. Cássia. Professor, você me chama de Kátia. Cássia, é Kátia. Cristiane. E a Lara. Professor Oreste, A Lara. Quem mais? Paulo Sérgio. Escuta, Luciano. ainda bem que você disponibilizou o link aí pelo WhatsApp, porque pela planilha não entra. Ué, não acerta não. Tem que baixar o... Não entra pela planilha. Você tem que baixar o Zoom. Se não baixar, não entra, não. Pois é, mas aí agora, como ele mandou o link, eu abri o link no computador e abriu, então não há problema do Zoom. Não, é que no celular você tem que baixar o link. Não, no celular eu estava aberto no celular. Só que o celular é pequeno demais para estar vendo fazer as peças. Aí eu querendo abrir no computador, no notebook, não abre. Ah, tá bom. Eu abri pelo notebook, que normal. Eu vou mandar para vocês, eu mando sim. Pode ficar tranquilo. Eu abri pelo notebook. Mas já abriu, né? Olá, a senhorita Dani também, tô vendo aí. Pessoal, legal. Olha, o pessoal resolveu aparecer hoje, então, abrir a câmera. Bem. Vamos lá. Então, a aula de hoje, senhores, passando um tema que é para a gente consolidar um raciocínio em cima da fase de recurso. Nós vimos a aula passada sobre recurso ordinário e hoje nós vamos analisar e ver, por óbvio, a resposta a esse recurso. Então, para você não ter qualquer dúvida em como fazer as contrarrazões. É muito importante vocês entenderem que para você falar que você não sabe fazer, você tem que tentar ter feito. Então, para você olhar, igual eu tenho muita gente me chama, né? Orestes, eu não consigo fazer as contrarrazões. Se você não sentar e se forçar a fazer, de fato, chance de conseguir é zero, né? É a mesma coisa você ler todo um livro sobre como dirigir uma moto, olhar a moto e falar: eu não dou conta, é óbvio. Agora, se você lê, se você tem a aula, se você sobe na moto e vai aprender, aí sim, certamente você vai conseguir desenvolver. Então, hoje aqui, a gente passando sua peça 32. Professor, um monte de gente está na sala errada. Não tem como estar na sala errada. Aí é uma questão mais de olhar lá, que é dia 29, que a sala é hoje. Só pode ser, não tem como, né? Então, já começa assim, porque se você está na sala errada, tem que ver a possibilidade de você ter a carteirinha de advogado, porque hoje grande parte das audiências são online, né? Então, se você errar uma sala da audiência, fudeu o teu cliente. Então, vamos treinar para começar a entrar na sala certa. Eu vou compartilhar aqui com vocês a página 32. Página 32, não, desculpa, a peça 32.
E essa peça 32, ela versa sobre uma contrarrazões. De novo, para a gente compreender e entender o que a gente tem que fazer, Explicação dela. a gente vai fazer a análise da peça pelo lado processual. Então, você não tem que ficar preocupado se o que acontecia, o que está alegando, que horas a pessoa trabalhava, que horas ela não trabalhava, o que ela fazia, o que ela não fazia. Não é isso relevante agora. O relevante agora é que você saiba se localizar numa linha temporal e que nessa linha temporal você saiba que começa com reclamação trabalhista, passa pela defesa, a defesa pode ser a exceção, pode ser a contestação, que depois disso você vai ter a fase de instrução. Se o juiz negar a produção de alguma prova, você tem o cerceamento de defesa, vai para uma sentença, nessa sentença é proferida aí uma decisão do juiz que vai acolher, vai rejeitar, julgar procedente e improcedente. Depois que o juiz profere a sentença, começa a fase de recurso. Então, o primeiro recurso que é apresentado de uma sentença, toda sentença, você vai apresentar recurso ordinário. O juiz vai receber esse recurso ou vai negar o segmento. Se nega o segmento, se apresenta agravo de instrumento. Se recebe o recurso, ele vai chamar a parte contrária para apresentar contrarrazões. Tudo isso que eu estou falando está na sua última página da apostila. E já aproveitando até, deixa eu só pegar aqui, que tinham me cobrado e eu não tinha mandado. Então, eu estou encaminhando para vocês, para quem está no presencial, porque quem está no online já tem nos materiais isso. Estou encaminhando para vocês aqui os áudios e as musiquinhas para vocês ouvirem. Deixa eu ver aqui onde está os meus materiais. Essa pisciroba. Ai, onde eu coloquei as músicas? Caraca! Será que agora não sei onde eu coloquei as minhas músicas? Era para estar em algum... Ah, está aqui. Pronto. Música 1, música 2, música 3. Já encaminhei para vocês. Depois vocês podem pegar essas músicas, ficarem ouvindo aí à vontade. Manda novamente para a apostila em PDF. Sou eu que estou cantando, Raíssa. Evidentemente que sou eu que estou cantando. Então, não ia colocar a voz de outra pessoa. Né? Então, estou mandando aqui para vocês. A apostila, mando lá também, Gabriel. Mando lá também, vocês, o dia inteiro. Vão mandar a apostila aqui também. Apostila, segunda fase. Primeira fase, segunda fase. Apostila. Pronto. A apostila está aí. Está lá a apostila para vocês. Tá? Ok, senhores. Vamos lá, então, voltar aqui. Pronto. Então, os senhores estão vendo só isso? Me dá um ok aí. Você está vendo a minha página de Word aqui, é isso? Perfeito. Então, todo mundo vendo minha página de Word, vamos lá pegar e fazer a análise processual. O que aconteceu no processo da Kelly? Tudo isso daqui de andamento. Então, vamos lá. Kelly Amaral ajuizou reclamação trabalhista pelo rito ordinário. Então, ela ajuizou uma ação pelo rito ordinário em face do Banco Finanças S.A., RT 1234, em 13/9/2020, afirmando que foi admitida lá atrás, em 4/8/2012, para exercer a função de gerente geral de agência, e que prestava serviços diariamente, de segunda-feira a sexta-feira, das 9 às 20 horas, com intervalo para repouso e alimentação de 30 minutos diários, apesar de não ter se submetido a controle de ponto. Seu contrato extinguiu-se em 15/7/2019, em razão de dispensa imotivada, quando recebia o salário no valor de R$5.000, acrescido de 45% a título de gratificação de função. Aduziu ainda que, desde a sua admissão e sempre por força de normas coletivas,
vinha percebendo o pagamento de auxílio-educação de natureza indenizatória para custear as despesas com a instrução de seus dependentes. Sustentou a incorporação do direito na sua remuneração. Nomeada em janeiro de 2019 para exercer o cargo de delegada sindical de representação obreira do setor de cultura e desporto da entidade, e que, não obstante tal estabilidade, foi dispensada imotivadamente por iniciativa do empregador. E, não obstante não prestar atividades adstritas ao caixa bancário, por isonomia requer o recebimento da parcela quebra de caixa com a devida integração em seus reflexos legais. Alegou também fazer jus à isonomia salarial com o senhor Oswaldo Maleta, que exercia a função de gerente geral de agência em outra filial da empresa, localizada em um bairro mais nobre, com idêntica função ao autor da demanda, e para o mesmo empregador, e cujo salário fixo superava R$ 8.000, acrescido da gratificação funcional de 45%. Alega não fruição e recebimento das férias do período de 2017/2018, e, não obstante, admitir ter se retirado em licença remunerada por 32 dias durante aquele período aquisitivo. Diante do exposto, postulou até agora preocupação que você tem que ter? Nenhuma, porque até agora o que está falando são informações, aqui é leitura de texto, informações que foram elencadas na reclamação trabalhista que a Kelly ajuizou. Então, tudo isso que está sendo falado nesse parágrafo inteiro aqui, ó, é o que a Kelly está falando na petição inicial. Diante do exposto, postulou a reintegração ao emprego em face da estabilidade acima perpetrada ou indenização substitutiva, e a condenação do banco empregador ao pagamento de 2 horas extraordinárias diárias, com adicional de 50%, de 1 hora diária pela supressão do intervalo mínimo, assim como a integração dos valores mensais correspondentes ao auxílio-educação na sua remuneração, do recebimento da parcela denominada quebra de caixa, bem como sua integração e reflexos nos termos da lei, diferenças salariais e reflexos de aviso prévio, férias proporcionais integrais, 13º salário integral proporcional, férias, FGTS mais 40%, face ao pleito equiparação, férias integrais de 2017/2018, simples e acrescido de 1/3 pela não concessão a tempo e modo. A reclamação trabalhista foi ajuizada perante a primeira vara do trabalho de Boa Esperança, processo 123456. E, após a audiência una, com regular apresentação de contestação, então a contestação foi apresentada, e oitiva de testemunhas, teve a instrução, o processo foi submetido à conclusão com o magistrado para prolação de sentença. Na decisão, o juiz acolheu a prescrição quinquenal alegada pela reclamada. Na decisão. Que decisão? Na sentença. Então, se teve a instrução e o processo foi levado à conclusão pelo juiz para proferir a sentença, na decisão que o juiz proferiu, que é a sentença. O juiz acolheu a prescrição quinquenal alegada pela reclamada e julgou todos os pedidos formulados pela reclamante improcedentes. Tudo foi julgado improcedente, fundamentando-os devidamente na decisão. Inconformada, a reclamante apresentou o recurso cabível da decisão. Qual o recurso cabível da decisão que a reclamante apresentou? Recurso no prazo de 10 dias úteis após a intimação da sentença, sendo que o recurso foi recebido pelo juiz e que intimou a empresa empregadora para apresentar sua resposta no prazo legal. Redija, na condição de advogado contratado pelo banco empregador, a peça processual adequada a fim de atender os interesses do seu cliente. Qual foi o último momento processual que você teve na narração dos fatos? O último momento processual
foi a apresentação de um recurso ordinário. Não há nada falando que foi apresentado contra razões, que foi julgado o recurso ordinário, que foi teve recurso de revista. Não tem nada disso. A última coisa é o recurso ordinário. E aqui, se você tem dificuldade na identificação da peça, não adianta você tentar fazer essa identificação de peça sem ter a grade e a régua processual na tua frente. Então, é aquela coisa que você teima, você é teimoso, sabe? Você não faz, mas todo dia você tem que acordar, pegar um papel e fazer a grade processual. Se você faz isso aí todo dia, você vai aprender, entendeu? Aí você fez a régua processual, beleza. Fazendo a régua processual, você já sabe fazer. Agora, você precisa aprender a se localizar dentro dela. Então, toda vez que você for fazer o probleminha, você vai colocar a régua processual na sua frente e vai com o dedinho vendo o que já aconteceu e o que não aconteceu, o que passou e o que não passou, qual fase que teve, qual fase que não teve. O processo caminhou, o processo voltou, o que aconteceu com o andamento desse processo? E é assim que você consegue resolver qualquer peça. Não tem segredo isso. Só que para isso você tem que ter algo chamado dedicação para fazer essa régua e decorar essa régua, beleza? Então, primeiro passo, identifiquei. Eu sei que é uma contrarrazão, são as contrarrazões de recurso ordinário. Então, se eu vou identifiquei que se trata de uma contrarrazão de recurso ordinário, o segundo passo agora é saber qual que é a estrutura desse recurso ordinário. Como que eu vou estruturar o recurso ordinário? Desculpa, as contrarrazões de recurso ordinário. Como que eu vou estruturar as contrarrazões? Ela é estruturada assim como o recurso, porque ela é feita em duas partes. Eu tenho a primeira parte, que nada mais é do que a interposição. Nessa primeira parte, que é a interposição, o que eu faço? Eu faço o endereçamento, a identificação dos três P's. Esses três P's, processo, partes e peça. Vou pedir o recebimento e remessa. E vou falar dos pressupostos, né? Pressupostos das contrarrazões. Pressupostos das contrarrazões. Para falar que as minhas contrarrazões são tempestivas, que as minhas contrarrazões foram assinadas por alguém que tem procuração no processo. É isso que eu vou fazer. Vou encerrar e vou fazer uma segunda parte. A segunda parte, que são as próprias contrarrazões em si. Que jeito? Endereçamento, identificação processual, o puxa-saco, vou colocar as minhas teses, puxa-saco aqui, vou colocar as minhas teses e vou fazer a conclusão. Lembrando que na conclusão eu vou pedir que o recurso não seja conhecido e que, se for conhecido, não seja provido. Alto. Essa é a estrutura. Essa é a estrutura, não tem segredo. Aqui nas contrarrazões, eu só falo para você se atentar que quando você vai começar a tecer as teses e colocar as teses, lembre-se de separar em duas partes. Por que duas partes nessas teses? Uma primeira parte para verificar os pressupostos do recurso ordinário. Ou seja, verificar se o recurso é tempestivo, se existe representação processual e o preparo, se foi pago. E aí, sim, adentrar ao mérito propriamente dito, né? Falar lá sobre as teses que você quer manter na sentença. Lembrando
as contrarrazões, você quer manter a sentença. Toda vez que a gente faz contrarrazões, nós queremos manter a sentença. Então, olha só. Quando nós falamos aqui desse problema, vamos começar a separar agora. Então, veja, primeiro passo, identificação. Primeiro passo, identificação. Segundo passo é a estruturação. Terceiro passo, a informação. Então, agora eu vou começar a separar qual que é a informação que é importante, qual que não é, o que é relevante, o que não é. Então, vamos lá. Analisando esse problema, Kelly Amaral ajuizou a reclamação trabalhista pelo rito ordinário. Eu sei que Kelly Amaral é a minha reclamante. Ela ajuizou uma reclamação trabalhista pelo rito ordinário em face do Banco Finanças. Banco Finanças é a reclamada. Banco Finanças é a reclamada. A RT é a número tal, que foi distribuída em 13/9/2020, afirmando que foi admitida. Olha só. Ela foi contratada. Admissão dela. Admissão em 4/8/2012. Função: gerente geral de agência. E que prestava serviços diariamente, de segunda-feira a sexta-feira, das 9 às 20, com intervalo de 30 minutos, diários, apesar de não ter submetido a controle de ponto. O seu contrato se extinguiu em 15/7/2019. Olha lá. Esse foi a data da dispensa dela. Dispensa em 15/7/2019. Quando recebi o salário de R$5.000. Opa, salário dela. Salário. R$5.000. Mais acrescido de 45% de gratificação de função. Aí aqui ela começa a falar um monte de coisa. Aduziu ainda que desde a sua admissão sempre recebeu auxílio educação de força de natureza indenizatória para custear as despesas com a instrução de seus dependentes. Sustentou a incorporação da remuneração. Nomeada em janeiro de 2019 para exercer o cargo de delegada sindical de representação obreira, opa, aqui já é outro fato, vamos separar. E, não obstante tal estabilidade, foi dispensada imotivadamente por iniciativa do empregador. Não obstante não prestar atividades adstritas ao caixa bancário, por isonomia, requer o recebimento da quebra de caixa. Outro pedido. Alegou fazer jus à isonomia salarial com o senhor Oswaldo Maleta, que exercia a função de gerente geral em outra empresa, em outra filial da empresa, em bairro mais nobre, por mesmo empregador, só que o salário do cara era R$8.000. E alega não fruição das férias, exame das férias do período 2017-2018, e não obstante admitir-se ter se retirado em licença remunerada por 32 dias durante o período aquisitivo. Diante do exposto, isso aqui foi o que ela falou só, porque eu estou separando só o que ela falou na petição inicial. Diante do exposto, postulou. Olha aqui quais foram os pedidos que ela fez. Vou separar aqui, ó. Pedido 1. Pedido 1. Reintegração ao emprego em face da estabilidade acima perpetrada. Pedido 2. Condenação do banco a 2 horas extraordinárias com 50%. Pedido 3. 1 hora diária pela supressão do intervalo, com a integração do intervalo. Aqui. Pedido 3. Integração dos valores mensais de auxílio educação na sua remuneração. 4.
recebimento da parcela denominada quebra de caixa, bem como sua integração nos termos da lei. 5. Diferença. 5 não, 6, né? Diferenças salariais face ao pleito equiparatório. E 7, férias integrais. Isso foi o que ela pediu. Isso aqui foram os pedidos que ela fez. Cada pedido tinha o seu argumento aqui que ela teceu. A reclamação trabalhista foi ajuizada perante a primeira vara do trabalho de Boa Esperança, Minas Gerais. Está aqui. Então, vou já tirar isso aqui também, vou colocar aqui em cima, que é importante. Vou deixar aqui, ó. Processo número 1234, aqui faltou barra 2020, vezes 56, isso aqui foi o material, não precisa se preocupar. E após a audiência una, com regular apresentação de contestação e oitiva de testemunhas, o processo foi submetido à conclusão para aprovação de sentença. Na decisão, na sentença, o que o juiz fez? O juiz acolheu a prescrição quinquenal alegada pela reclamada. O juiz julgou todos os pedidos improcedentes, fundamentando-os na decisão. Assim que foi a sentença. Inconformada, a reclamante apresentou o recurso cabível. Aqui que ela apresentou recurso cabível aqui. Inconformada, ela apresentou o recurso. Ela fez o recurso ordinário. No prazo de 10 dias após a intimação da sentença, sendo que o recurso foi recebido e o juiz intimou para apresentar a resposta no prazo legal. Redija a peça cabível. Então, eu tenho aqui, basicamente, a estrutura do problema, só que agora separado. E aqui eu vou falar com vocês. Eu sei que vocês olham aí, vocês falam assim, pô, Ores, fazendo assim fica fácil, né? Separando assim no computador, porra, beleza, pra caralho. Você vai ter lá 7 folhas de rascunho e uma caneta. O que você faz? Você separa. Ores, mas eu não gosto de escrever. Profissão errada. Tem que escrever pra caralho. Ores, mas se eu tivesse um computador seria mais fácil. Se tu tivesse feito o requerimento e você tem TDAH e precisa de computador para fazer as coisas, você teria a possibilidade de usar o computador na prova da OAB. Tu fez isso? Não, não fez. Sabia que podia fazer? Não sabia. Sabe aonde que está escrito isso? Na porra do edital. Tu leu a porra do edital lá na primeira fase que eu mandei tu ler? Ninguém. Olha só. Nossa Senhora, hein? Puta vida. Então, Ores, como é que eu vou fazer? Você vai fazer isso daí à mão. Você vai separar a mão, separe a mão e faça. Então, bom, chegando aqui, a gente pegando aqui, chegou lá no final, como é que fala aqui? Redija na condição de advogado contratado pelo banco empregador a peça processual. Quem é o meu cliente? Eu vou vir aqui de forma bem grande, colocar meu cliente. Reclamada, cliente. Você vai e você circula. Bom, eu sei que o meu cliente é o Banco Finanças S.A. A parte contrária vai ser aquele Amaral. Legal. Já tenho vara e tenho o número do processo, está aqui. Tenho alguns dados gerais. Quando a gente pega isso daqui, você já consegue organizar. Gerente geral, trabalhava, salário e aqui tudo que ela falou. Na sentença, o juiz acolheu a prescrição quinquenal. Porra, o juiz acolheu a prescrição quinquenal. Eu quero que a sentença seja mantida. Se eu quero que a sentença seja mantida, eu tenho que falar sobre o quê? Bom, se ele acolheu e eu quero manter isso, eu tenho que falar sobre a prescrição quinquenal. Eu vou pegar as datas aqui, vou separar e vou falar aqui da prescrição quinquenal. Depois, o juiz julgou todos os pedidos improcedentes. Então, todos esses pedidos aqui que a pessoa fez, todos esses pedidos,
foram julgados improcedentes. O que eu quero nas contrarrazões? Manter a improcedência de todos esses pedidos. Então, esse pedido aqui foi improcedente. Aí você tem que pensar, ó. Esse pedido foi improcedente. 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 Integração foi improcedente. Não vou nem colocar atrás, vou colocar na frente. Aqui. Improcedente. O pedido de horas extras foi improcedente. O pedido de horas pelo intervalo, improcedente. De integração, improcedente. Da parcela, improcedente. Da equiparação, improcedente. Das férias, improcedente. Eu quero manter isso. Simples. Eu vou pegar isso daqui e isso daqui vão ser as minhas teses. Aqui, ó. As teses que vão entrar no recurso, nas contrarrazões, né? Para fechar isso aqui, eu vou analisar. O recurso que o cara apresentou foi tempestivo? Tem representação? Tem preparo? Bom, vamos ver. Aqui fala, inconformada, a reclamante apresentou o recurso cabível no prazo de 10 dias úteis. Qual que é o prazo para apresentar recurso? 8. Se o prazo é 8 e ela apresentou em 10, então aqui o recurso ele é Intempestivo. Então aqui eu vou falar sobre uma tese de intempestividade. Tá aqui. Fala alguma coisa de procuração? Não. Fala alguma coisa de pagamento de custas? Preparo? Não. Não tenho nada para falar. Basta agora eu pegar isso daqui e montar a minha petição. O que eu tenho que ver? Bom, o juiz julgou o pedido de reintegração improcedente. Por que esse pedido está certo? Foi julgado corretamente de forma improcedente. O juiz julgou tanto as horas extras quanto o intervalo improcedente. Por que está correto isso, sentença? O juiz julgou a integração improcedente. Por que está correta? Quebra de caixa improcedente. Por que está correta a sentença? Equiparação improcedente. Aqui eu vou ter que ver. Eu vou analisar e ver o porquê cada um desses itens são julgados procedente. E aonde eu encontro esses itens? Aqui, ó, naquelas informações que tem no problema. Então eu pego essas informações aqui e você traz para colocar em cada um deles. Quer ver? Integração dos valores mensais, ou cai, desculpa. Integração dos valores mensais, nomeada cargo de dirigente sindical, essa parte aqui é da reintegração. Aqui. Tem uma questão aqui que ela não exercia atividades adstritas ao caixa bancário. Então, por óbvio, isso vai estar relacionado ao caixa bancário. Tem uma questão das férias aqui que ela ficou 30 dias de licença remunerada e pediu férias. Certamente é algo relacionado a isso. E o pleito equiparatório. Está aqui. Separei as minhas informações. Agora que eu separei as minhas informações, eu tenho que saber por que a decisão está correta. Prescrição. A sentença está correta? Bom, eu quero manter. Fazer contrarrazões, eu quero manter. Então, a sentença tem que estar correta. Então, se eu vou manter essa sentença, o que eu vou alegar de prescrição? Bom, se ela foi admitida em 2012, dispensada em 2019, e a ação foi distribuída em 2020, ela pode pedir direitos desde 2012? Não, ela não pode pedir direitos desde 2012. Ok? Se tivesse pedido julgado procedente, teria debatido isso? Não. Raíssa, nas contrarrazões, o que você quer manter? O que você quer nas contrarrazões? Manter a sentença. Você quer manter a sentença. Tem alguma coisa que você não gostou? Não é nas contrarrazões que a gente vai ver isso. Aqui a gente só vê o que a gente quer manter. Então, contrarrazões serve apenas para
manter a sentença. Beleza, professor. Obrigada. Tranquilo, Raíssa? Beleza. Amanhã nós vamos conversar sobre outras coisas. Aí você vai puxar essa pergunta que você me trouxe hoje. Beleza? Ok. Então eu vou falar da prescrição, pô. Eu sei que tem prescrição aqui, vou achar o artigo. Juiz julgou improcedente, eu quero manter. Reintegração foi improcedente. Por que que foi improcedente? Eu vou descobrir, então eu vou ver aqui que ela foi nomeada em janeiro de 2019 para exercer o cargo de delegada sindical de representação obreira. Bom, porra, ela pediu lá instabilidade. Eu tenho que achar, você vai procurando. Então, eu vou aonde no índice? Vai em instabilidade, vai em dirigente sindical, vai em sindicato. Em algum lugar você vai ter que ir. Foi nesse lugar, achou a tese? Beleza. Condenação a pagamento de horas extras, por que que ela não tem direito? E assim vai. Aqui você vai pegar cada um dos pedidos que você quer manter e encontrar qual é o fundamento de cada um desses pedidos. Kênia, falando assim, ela foi nomeada, ela teria que ser eleita para ter estabilidade? Não confundir, Kênia, dirigente sindical com cipeiro, tá? Cipeiro é que tem essa questão de ser indicado, ser eleito, né, que tem a divisão. Aqui não é por conta da indicação dela. Aqui é por conta do cargo que ela está ocupando. Porque ela está ocupando o cargo de delegada sindical. Esse cargo aqui, ó, de delegada sindical. E se você for em uma OJ, você vai encontrar OJ número 369. OJ número 369 da SDI 1 do TST. Você vai ver lá nessa OJ que quem desenvolve o cargo de delegado sindical não tem direito à estabilidade prevista no artigo 543 da CLT. Então, é simplesmente pelo fato dela ser delegada. Tem nada a ver com eleição, indicação e tal. É o cargo, na verdade, que ela tá. Beleza? Condenação ao banco de horas extras e intervalo. Vai ter direito a isso? Não, não vai ter direito. Por quê? Porque ela desenvolve o cargo de gerente geral de agência. E como gerente geral de agência, ela desenvolve um cargo de confiança. Ela tem gestão e gratificação de função. Ela preenche aí os dois requisitos do cargo de confiança. Quais são os dois requisitos do cargo de confiança? GG. Então, GG, gestão e gratificação. Se você tem gestão e tem gratificação, você possui aí o GG e, portanto, você não terá direito a horas extras e, é claro, nem intervalo. Se não ganhar hora extra, não tem intervalo. Se não ganhar hora extra, não tem adicional noturno. O cargo de confiança, o teletrabalho por produção ou por tarefa, o trabalhador externo, nenhuma dessas pessoas tem os direitos relacionados à jornada de trabalho. Então, um cargo de confiança nunca vai poder pedir adicional noturno. Nunca vai poder pedir intervalo. Por quê? Porque ele não tem direito. Isso está lá no artigo 62, inciso 2 da CLT. Se você quiser, você também poderia citar a súmula número 287 do TST, sem problemas. Integração do auxílio educação na remuneração, está pedindo para integrar. Vai conseguir integrar? Não, não vai. O juiz julgou improcedente. Está correta essa decisão. Por quê? Porque não tem natureza salarial. Está no artigo 458, parágrafo 2º, inciso 2 da CLT. Então não tem direito. Quebra de caixa. Ela tem direito à quebra de caixa? Ela não tem direito. O juiz acertou ao julgar improcedente.
Por que que o juiz acertou julgar improcedente? Porque ela não era caixa, que é bem simples. Não era caixa. A OAB, nessa prova aqui, essa prova não foi uma contra-razões, tá? Essa prova não foi uma contra-razões, eu adaptei essa prova para contra-razões, mas essa prova caiu na prova da OAB. Foi uma outra peça, mas caiu na prova da OAB. E nesse ponto, a OAB apenas exigiu que você colocasse ali, né, que ela não era caixa, ela não desenvolvia atividade de caixa. Se você quisesse, você poderia citar o precedente normativo 103 do TST. Só confirma para mim. Espera aí que eu tenho a CLT aqui do lado hoje. CLT aqui do lado, precedente normativo. Se não me engano, é o 103. 103. Esse é o precedente normativo. Lá do TST. Olha isso, o que é um precedente normativo? É igual uma súmula. Só que chama precedente normativo. É igual súmula. Só que em vez de chamar súmula, chama precedente normativo. Sacou? Parecido. E por fim, ela pediu outras duas coisas que foram julgadas improcedentes. A equiparação salarial com o senhor Oswaldo Maleta não tem direito. Não tem direito aqui. A sentença está correta nesse sentido. Por quê? Porque não era o mesmo estabelecimento. Logo, o artigo 461 da CLT não cumpriu aí o requisito exigido por ele, que é trabalhar no mesmo estabelecimento. As férias, o juiz acertadamente julgou o pedido improcedente, porque ela ficou em licença remunerada por mais de 32 dias. E o artigo 133, inciso 2 da CLT, esse artigo, ele fala que quem fica mais de 30 dias afastado, recebendo o salário, perde o direito às férias. Ela ficou 32, 32 é mais que 30, não tem direito às férias. Vocês entenderam isso, senhores? Então, aqui é você encontrar qual é o fundamento que a sentença está correta. Isso que é doido. Isso aqui que é doido. Ela é você chegar e falar assim, olha, a sentença está correta por causa disso, a sentença está certa por causa disso. Não tem segredo. E aqui é você agora escrever essa peça. Estamos tranquilos? Ok. A gente teve dificuldade só na quebra de caixa porque não conseguiu organizar. Já vou falar aí com vocês sobre cada um dos itens. Já vou falar com vocês sobre cada um desses itens. Estamos tranquilos aqui? Ok? Beleza. Fazer um intervalinho aí com vocês, 10 minutinhos, aí a gente já volta para eu escrever essa peça com vocês. Já volto aí. Tchau, tchau. Bora, senhores, bora. Bora lá. Voltem. Então, quem tá aí? Aí, Jaque voltou. Pessoal, Derê voltou, Geni voltou, Wagner voltou, Edna voltou. Edna no Pro Ordem, agora que eu vi, Edna. Ó. Sim, Issa tá aí também. Legal. Issa eu vi que tá participando do mestrado lá em políticas públicas, Issa. Não, eu ia me inscrever, mas aí eu preferi estudar para passar no AB. Eu tava vendo, fui ver para fazer a inscrição, aí eu tava vendo lá as pessoas que estavam inscritas. Ia torcer para você, pô. Não, mas aí eu falei assim, é uma coisa de cada vez, não dou conta, tem uma demanda muito alta já. Calma. Melhor passar aqui primeiro. Cheguei a pensar em fazer esse ano, mas esse ano eu vou me dedicar para outras coisas.
Eu também pensei a mesma coisa. Quem sabe ano que vem. Vamos lá. Então, para a gente fazer a peça, só que cargos de delegado, entendi. Alguém tem a grade do noturno? É a mesma grade João Paulo do Matutino. A aula domingo vai ser o dia inteiro? A aula domingo vai ser o dia inteiro. Aureus, mas domingo o dia inteiro. É domingo o dia inteiro. Pronto, você não tem nada para fazer de melhor. Não tem absolutamente nada para fazer de melhor. Garanto isso para você. Tá? Então, em vez de ficar em casa, deitado, vendo Professor TV, Aurélio, o tempo passar, vai para a ordem estudar. É de 16. Em vez de você ficar em casa tomando uma chuveirada e chorando de cócoras no chuveiro, que a vida tá difícil, vai lá estudar. Então, vamos lá. Professor, Diga. só uma dúvida. Aí, Jaqueline, aí vai ter a aula o dia inteiro no domingo e a aula online à noite, é isso? E aí, à noite, a gente tem aula. Não tem? Que horas? Porque eu anotei aqui que era 6, né? Isso. Então, A quer aula é dizer que até às horas? 5. A aula é até às 5. Deixa eu só confirmar, mas a aula é até às 5 e eu marquei para 6. O online tá das 6 às 8. Não, ele colocou das 2 da tarde até... Não, Ah, não, é da semana que vem. Da semana que vem. domingo é das 6 às 5. É das 6 às 20 minutos. Aí Aqui. 16. Não, aqui. Não, Isso aqui é a minha agenda. Aula domingo, das 9 às 17, correto? dia 2 não tem aula. Professor, aqui na planilha que o senhor mandou pra gente não tá assim, não. Não, é no outro sábado. No outro domingo, perdão, dia 9. Não tem nada nesse domingo, não. É só. Domingo aqui tá 14 às 16. Mas é do Não, no outro dia domingo, 9. sem ser nesse. Ah, tá. Agora eu entendi. É do dia 9 mesmo. Perfeito. Esse domingo não tem nada. Esse domingo é aula das 9 às 17, só. Fechou. Tem aula sexta-feira. Aí dia 8 é meu aniversário, dia 9 é a aula, você me dá o meu presente. Excelente, Sérgio. A gente pode combinar assim, dia 14 é o meu? Eu te dou o teu presente. Olha só. Beleza. Vou fazer rabada com a do outro pra você. No dia depois da prova. Dia 17 é o teu, Raiz? É. Dia 8 da Geni, dia 17 da Raiz. Ok. Então ficou comprovado, agora nesse domingo próximo vai ter aula o dia todo. Sim, gente, tá na grade. Gente, abri a apostila. Cadê a apostila do 6? Tá aí. Tem uma grade na apostila. Na apostila tá escrito assim, aula dia 2. Não tá? Eu acho que deve estar. Aula dia 2. Isso. Aí, lá embaixo, tá escrito assim, aula ao final de semana. É das 9 às 17. Eu não sei de onde vocês tiram na cabeça que assim, a aula domingo vai ser mandaram aqui, das 13 às 17, das 9 às 13. Vocês estão usando entorpecente, vocês estão usando alguma coisa. É sério. Às vezes tá testando o professor para ver se ele tá ligado. Tipo, eu fico olhando, fico falando assim, caralho. Vamos lá. Bora. Colocando aqui a nossa contrarrazões para a gente escrever. Então, como que a gente vai escrever as contrarrazões? Vamos lá. De novo. Primeira parte, peça de interposição, endereçamento. Fazendo endereçamento para qual vara? Para a vara onde está tramitando o processo, onde recebeu o recurso ordinário. Ao douto juízo da primeira vara do trabalho de Boa Esperança, Minas Gerais. Pula um espaço, processo, número 1234/2020. Oré, você vai na última semana chutar as peças, no domingo, no sábado eu vou chutar peça. Gabriel, só de leve. Ainda bem, utilização só recreativa, por favor. Começamos pelo nosso cliente. Quem que é o nosso cliente? O Banco Finanças S.A. Então, Banco Finanças S.A. Banco Finanças S.A. já qualificado nos autos da ação trabalhista que lhe move
Kelly Amaral. Amaral. Kelly Amaral, que também já está qualificado. Pode escrever que ela pode escrever que ela já está qualificada, né? Processo acima por intermédio de seu advogado abaixo assinado. Posso colocar procuração anexa? Pode, não tem problema. Vem a presença de Vossa Excelência apresentar contrarrazões. Favor saber como é que se escreve contrarrazões. Contrarrazões é com 2 R's. Caralho, cadê meu tio? Aê. Contrarrazões de recurso ordinário nos termos do artigo 900 da CLT, requerendo o seu recebimento e remessa ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Pontinho Região. Ponto. Só isso. Escrever egrégio aqui para você saber o que significa egrégio. Esse é. Requerendo o seu recebimento e remessa ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Pontinho Região. Pronto. Vou falar que ele é tempestivo, né? Informa que as contrarrazões são tempestivas, pois apresentadas no prazo legal de 8 dias úteis e que existe regular representação processual. Ponto. Orestes, não tem pagamento de custas? Não, porque você está respondendo ao recurso. Então, não existe custas, não existe depósito recursal, não tem nada disso. Faça o fechamento. Termos em que pede deferimento, local, vírgula, data, ponto, advogado, ponto, OAB. Bom, só isso. Fiz aqui a identificação dos 3 P's, o recebimento e remessa e os pressupostos. Já fiz tudo isso. Vou agora partir para as minhas contrarrazões. Pulo apenas uma linha, faço o endereçamento ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Pontinho Região. Então, ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Pontinho Região. Identificação processual, muito simples. Vou colocar aqui. Reclamante. Quem que é reclamante? Kelly Amaral. Reclamante. Kelly Amaral. Reclamada. Banco Finanças S.A. Banco Finanças S.A. E vou colocar aqui o processo número 1234/2020. Pronto. Agora nós começamos as nossas teses. Puxa-saco e teses. Vamos lá. Puxa-saco. Egrégio. Tribunal. Nobres julgadores. Nobres julgadores. Ponto. A sentença merece ser mantida pelos motivos abaixo. Ponto. Só isso. E agora aqui a gente vai analisar os pressupostos inicialmente do recurso ordinário que a gente está contrarrazoando. A gente vai olhar se esse recurso ordinário é tempestivo, tem representação e preparo. A gente já viu lá nas informações e a gente descobriu que só existe uma questão de intempestividade. Então, aqui a gente vai falar, ó, a reclamante, após ser intimada da sentença, a reclamante apresentou o recurso ordinário no prazo de 10 dias úteis
após a intimação da sentença. Após ser intimada da sentença, a reclamante apresentou o recurso ordinário no prazo de 10 dias úteis, sendo que o recurso foi recebido pelo juiz. Ponto. Ocorre que o prazo para apresentação do recurso ordinário é de 8 dias úteis. 8 dias úteis, conforme disposto no artigo 895 da CLT. Não é o artigo 895? É o inciso 1 ou caput? Deixa eu só confirmar Eu aqui. coloquei inciso 2, Orestes. Não é? Não, inciso 1. Inciso 1. Artigo 895, inciso 1 da CLT. Então, o inciso 2 é outro recurso ordinário. Nós ainda vamos estudar. Recurso ordinário que a gente está vendo é o recurso ordinário da sentença, que está no inciso 1. Ocorre que o prazo para apresentação do recurso ordinário é de 8 dias úteis, conforme disposto no artigo 895, inciso 1 da CLT. Assim, o recurso foi apresentado fora do prazo legal e, portanto, é intempestivo. Orestes, o inciso 2, então, é para recurso ordinário que está no TST, que já está encaminhado para o TST em E terminativo. vai ser encaminhado para o TST, das ações de competência originária. Entendi. Nossa. Qual é o nosso pedido aqui? Bom, se o recurso foi apresentado fora do prazo, o nosso pedido nada mais é que requer que o Seja recurso mantida a sentença. não seja conhecido. Ponto. Só isso. Aí vamos bater agora na sentença, que a gente quer manter a sentença, né? Então vamos bater no recurso ordinário. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal. Tese: prescrição quinquenal. O juiz acolheu a prescrição quinquenal alegada pela reclamada, porém, o reclamante, né? Porém, a reclamante apresentou recurso ordinário. Ponto. A sentença merece ser mantida, pois a reclamante distribuiu a ação trabalhista em 13/9/2012, tendo sido admitida na empresa em 4/8/2012, motivo pelo qual os créditos trabalhistas anteriores a 5 anos da data de ajuizamento, vou colocar ajuizamento para não usar mesmo palavra, ajuizamento da ação, estão prescritos, conforme artigo 11 da CLT, ou artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, ou súmula número 308, item 1 do TST. Requer... O que você requer? Requer seja mantida a sentença. Ponto. Só isso. Nada mais é do que repetir as teses que nós falamos anteriormente. Então, se eu estou pela reclamada e eu quero manter a sentença, eu vou repetir as teses que eu falei na contestação. Se eu estou pelo reclamante e quero manter a sentença, eu vou repetir as teses que eu falei na petição inicial. É evidente isso. Por quê? Porque eu falei algo na petição inicial, o juiz acolheu, e eu quero que a sentença seja mantida. Então, nada mais justo do que acolher as minhas fundamentações. É uma coisa. E aí, aqui, para cada um dos pedidos, a gente vai utilizar a mesma base. Veja, a argumentação é a mesma, não muda nada. Então, por exemplo, reintegração ou estabilidade. Como que eu vou colocar aqui? O juiz
julgou improcedente o pedido de reintegração ao emprego em face da estabilidade alegada, ou indenização substitutiva. Então, o juiz julgou improcedente. Ponto. A sentença merece ser mantida, pois a reclamante foi nomeada em janeiro de 2009 para exercer o cargo de delegada sindical de representação obreira no setor de cultura e desporto da entidade, sendo que, nos termos da OJ 369 e do TST, o delegado sindical não tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 543, parágrafo 3º da CLT. Requer que seja mantida a sentença. Ponto. Segunda tese, terceira já, né? Terceira tese de mérito aqui. Vou chamar de horas extras e intervalos. O juiz julgou improcedentes os pedidos de condenação ao pagamento de horas extraordinárias com acréscimo de 50% e 1 hora diária pela supressão do intervalo mínimo. A sentença merece ser mantida. Veja, fato, como que o juiz julgou. Tanto no recurso ordinário quanto nas contrarrazões, a premissa maior é justamente como que o juiz julgou. A diferença é que na premissa maior do recurso ordinário, eu vou colocar como que o juiz julgou, e na premissa menor vou explicar por que a sentença está errada. Nas contrarrazões, eu vou falar como que o juiz julgou, e na premissa menor eu vou falar por que a sentença está correta. No recurso ordinário, eu peço para reformar, nas contrarrazões, eu peço para mudar. Súmula 369, item 1, não. Cronograma, aqui explicando aqui, vamos lá. Cronograma que pegou na recepção tá domingo das 13 às 17. Então tá errado o cronograma. Apostila. A sentença merece ser mantida na questão das horas extras aqui do intervalo. Por quê? Pois a reclamante exercia o cargo de gerente geral de agência e que se trata de um cargo de confiança, pois tinha gestão dentro da empresa e recebia gratificação de função superior a 40% sobre o seu salário. Ponto. Assim, a reclamante estava enquadrada na exceção prevista no artigo 62, inciso 2 da CLT e súmula 287 do TST, não fazendo jus aos direitos previstos no capítulo da jornada de trabalho, seja horas extras ou intervalo intra-jornada. Ponto. Professor, Diga. minha voz está um pouco rouca, desculpa. Não sei se Diga, vai dar para senhorita. entender. Então, eu coloquei a súmula 102, item 2. Não fale não do TST? Não, súmula Por quê? 102, item 2, não. Deixa eu até pegar aqui ela para ler exatamente o que ela fala para você. Ok, obrigada. Súmula 102, item 2, ela não trata do cargo de confiança do artigo
do artigo 62. Fala assim, ó. Item 2. O bancário que exerce a função a que se refere o parágrafo 2º do artigo 224. A súmula 102, ela vai se referir aos bancários caixas e aos bancários gerentinhos. Quando fala do artigo 224, parágrafo 2º, o artigo 224, parágrafo 2º, está falando dos gerentinhos, né? Não é do gerente geral de agência. Ah, entendi. Beleza? Obrigada. Certinho. Ok. Professor, Orestes, eu usei o 224 parágrafo 2º por causa de cargo de confiança. 224, parágrafo 2º, é justamente o cargo de confiança do Do gerentinho. gerentinho. Tá. O cargo de confiança do artigo 224, parágrafo 2º, dá direito às horas extras? Dá. Quem está enquadrado como gerentinho tem hora extra ou não tem? Tem. Porque ganha hora extra acima da 8ª. Ela não tem esse direito aqui. Bom, está. Sequer seja mantida a sentença. professor, Diga, Jaqueline. eu fundamentei nessa mesma fundamentação, só que título, eu não coloquei horas extras, eu coloquei só intervalo entre jornada. Eu pontuaria? Sim, pontuaria. Porque eu só falei do intervalo entre jornada, porque eu achei que tinha que colocar horas extras num tópico e o intervalo entre jornada em outro. Não tem Entendi, problema. porque Você separou em 2 tópicos? Sim. Não tem problema Na nenhum. verdade, eu Fica não falei tranquilo. das horas extras. Eu falei só do intervalo entre jornada. eu não Então, falei provavelmente, você pontuaria o intervalo, não pontuaria as horas extras. Estaria no gabarito lá, separando. Você tá. falou. E mesmo que as duas teses estão em uma tese só, é 0,50 para cada tese. Às vezes, sim. Às vezes, sim. 0,40. Beleza? Professor, Eu achei por causa professor, dessas horas extras extraordinárias. Que eu achei É que as horas extras, ela decorre justamente de ser um cargo de confiança. Não tem direito às horas extras, assim como não tem direito ao intervalo. Sim, entendi. Obrigada. Sacou? professor, a Diga, gente Mário. pode usar como critério para separar o gerentinho do gerentão a gratificação acima de 40% do salário? Para separar o gerentinho do gerentão é o seguinte: gerentinho é qualquer outro gerente dentro do banco. Gerentão, ele é o gerente geral de agência. Entendi. Mas essa gratificação de 40% é determinante no sentido de não ter direito a horas extras e tal? Exato. Para o gerentão não ter direito às horas extras, ele tem que ganhar uma gratificação de pelo menos 40%, ok? Ok, obrigado. Mário, para o gerentinho não ter direito às horas extras acima da 6ª e somente acima da 8ª, ele tem que ganhar uma gratificação de pelo menos 1/3. Leiam o parágrafo 2º, artigo 224. Beleza. Lá o gerentinho também tem direito a uma gratificação de função. Beleza? Certo, obrigado. Integração dos valores mensais a título de auxílio educação. Como é que eu vou chamar? Auxílio educação. Vou colocar aqui. O juiz julgou improcedente o pedido de integração dos valores mensais correspondentes ao auxílio na sua remuneração. Ponto. A sentença merece ser mantida. Vou deixar até assim, porque Não tem natureza. os valores pagos pelo empregador a título de educação, inclusive com relação aos materiais e matrículas, não tem natureza salarial, conforme previsto no artigo 458. Conforme previsto no artigo 458, parágrafo 2º, inciso 2 da CLT. Requer que a sentença seja mantida. Pronto. Outro. Quebra de caixa. Vou chamar como? Vou chamar de quebra de caixa. O juiz julgou improcedente. O juiz julgou improcedente
o pedido, o pedido de recebimento da parcela denominada quebra de caixa, bem como sua integração nos termos da lei. A decisão merece ser mantida, pois a reclamante não prestava atividades adstritas ao caixa bancário e, portanto, não faz jus ao recebimento do direito, conforme previsto no precedente normativo número 103 do TST. Ponto. Requer seja mantida a decisão. Ponto. Próximo direito, equiparação. Diga. Eu de novo, Jaqueline. Esse aí eu coloquei a súmula aqui, 247 do TST. Aí coloquei vírgula, PN 103 do TST. Eu pontuaria? Você falou que ela não teria direito porque ela não fazia funções de caixa? Que ela não é caixa. Se você falou isso daí, beleza, você pontuaria. É Se você restrito tivesse a citado, caixas bancárias. se você tivesse citado o texto da súmula, você não pontuaria, porque a súmula 247 do TST, essa súmula fala que a quebra de caixa tem natureza salarial. É isso que a súmula fala. Fala mesmo. E sabe, eu coloquei que a quebra de caixa é restrita a caixas bancárias. Perfeito. Perfeito. Pontuaria normal, então. Obrigada. Equiparação. O juiz jogou o pedido de diferenças salariais e reflexos face ao pleito equiparatório improcedente. Improcedente. Ponto. A decisão merece ser mantida porque a reclamante alegou que queria a equiparação salarial com o senhor Oswaldo Maleta, que exercia a função de gerente geral de agência em outra filial da empresa, localizada em bairro mais nobre. Ponto. Assim, nos termos do artigo 461 da CLT, a equiparação apenas é possível entre empregados que trabalhem no mesmo estabelecimento empresarial, sendo que, no caso, a reclamante trabalhava em uma filial e o paradigma em outra, tornando-se impossível a equiparação. Ponto. Requer seja mantida a sentença. Ponto. Por fim, o último pedido, férias. Férias anuais. O juiz julgou o pedido de férias integrais de 2017 e 2020 para não concessão à maior de tempo improcedente. O juiz julgou improcedente o pedido de férias integrais de 2017 e 2018, de forma simples e acrescedora, pela não concessão a tempo e modo. Ocorre que a sentença não merece ser reformada, pois está correta, uma vez que a reclamante admitiu ter se retirado em licença remunerada por 32 dias durante aquele período aquisitivo. Nos termos do artigo 133, inciso 2 da CLT, é fato que a concessão de licença remunerada por mais de 30 dias consecutivos implica na perda do direito às férias.
Ponto. Requer seja mantida a sentença. Ponto. Conclusão. Diante de todo o exposto, requer que o recurso ordinário apresentado pela reclamante, que esse recurso ordinário não seja conhecido, pois é intempestivo, e, se o for, que Não seja não seja provido, vírgula, para manter a sentença como de origem, conforme fundamentação acima. Ponto. Termos em que pede deferimento, local, vírgula, data, advogado, OAB. Sem segredo nenhum, sem o mínimo de dificuldade, você gabaritaria aqui essas contrarrazões se você fizesse exatamente assim como eu passei para vocês. Não tem segredo isso daqui. Segredo. Então, se você reparar, é exatamente a escrita que eu ensinei para vocês, de tudo que eu ensinei para vocês. Já estou mandando aqui no grupo de vocês. Professor, tem como você mandar aquele resuminho também? O senhor fez antes? Resuminho já apaguei. Ai. Depois é só pegar na aula online. Ô, professor, aqui no modelo de contrarrazões que tem na apostila, tem vara de origem e Não precisa colocar. Não pontua não, né? Então tá bom. Não. Perfeito? ótimo. Perfeito. Perfeito, Ótimo. senhores. Então, ok. Agradeço a presença de todos. Amanhã a gente se encontra na aula de manhã e à noite. Sexta-feira temos mais aula. Domingo a gente se encontra o dia inteiro. Na outra semana também, aula segunda, terça e quinta-feira. E depois as aulas online durante a semana também. Um grande abraço para vocês. Até logo. Tchau, tchau. Até logo, professor. Obrigado.